Olá, concurseiro, bem-vindo à nossa aula número 1 do curso Imersão da banca FGV. Eu sou o professor Alcides e nós iremos conduzir você por um caminho fantástico, maravilhoso, que é o da língua portuguesa, e hoje nós estaremos no nosso encontro número 1. Vou conduzir vocês à nossa tela de questões para que nós possamos, então, a partir de agora, começar a resolução das questões do material que você já tem acesso aí. A primeira questão vai dizer: a frase abaixo em que a grafia da palavra destacada está correta é. E a palavra em destaque é a expressão se não ou senão. Aqui a palavra destacada na letra A, na letra B vai aparecer aqui junta. Deixa eu só organizar aqui para não ficar tão difícil de você visualizar. Na letra C vai aparecer também junto. Na letra D, separadinha. E na letra E, separadas. Agora vamos fazer a leitura do que vai acontecer daqui para frente. A letra A vai aparecer senão separado. E aí, senão separado tem o significado de caso não, né? Senão separado é caso não. Se não junto é do contrário, né? Então, observe aí, a ambição é nada senão a sombra maligna da aspiração. Senão está separado e tem o caso de caso não, mas é o contrário, né? É do contrário a sombra maligna da aspiração, né? Lembrando, se não separado é caso não, se não junto é do contrário. Nesse caso, a expressão deveria ser junta, né? A ambição não é nada senão, ou seja, do contrário, a sombra maligna da inspiração, né? Da aspiração. Então, já elimina aí a letra A. A letra B vai dizer: pedia-lhe desculpa do que se passara na véspera, jurava-lhe amor eterno, coisas todas que lhe dissera mais de uma vez, com o mesmo estilo, se não junto com as mesmas palavras. Olha, se não junto, tem a ideia do contrário, né? Do contrário. E aqui não tem essa ideia de contrário, a ideia aqui é caso não, né? Caso não. Caso não, com as mesmas palavras. Então, não custa lembrar aqui, vou colocar senão. Equivale a do contrário. Senão separado, caso não. Enquanto senão junto, do contrário. Então, a letra A, senão, está separado, e aqui seria do contrário. A ambição não é nada senão, ou seja, o contrário da sombra maligna. Na letra B, pedia-lhe desculpa do que se passara na véspera. Jurava-lhe amor eterno, coisas todas que lhe dissera mais de uma vez. Coisas com o mesmo estilo. Senão, é que esse senão seria do contrário,
senão com as mesmas palavras, mas não é. É caso não com as mesmas palavras. Na letra C, diz assim: a sabedoria não é outra coisa senão a ciência da felicidade. A sabedoria não é outra coisa a não ser o contrário, né? Do contrário, a ciência da felicidade. Essa é a alternativa que parece até agora a mais correta. Na alternativa C diz: uma só coisa pareceu menos desprezível ao irmão. Eram os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeita, reserva, foi o único, senão, o único caso não, ou seja, o único do contrário que ele achou. E não era pequeno. Então, não está certa essa expressão separada. Seria junta a ideia de contrário. E na letra E a alma do pai povoava enrolada nas pontas da fita que apertava a cintura de Eugênia, não regressando ao domicílio, senão quando a moça parava. Já sabe que se não aí tem uma ideia de caso não, uma ideia de condição, né? Mas aqui não, aqui a ideia é de contrário. Caso não, quando a moça parava, ou seja, e a alma do pai voava enrolada nas pontas da fita que apertava a cintura de Eugênia, não regressando ao domicílio, exceto quando a moça parava, né? A não ser quando a moça parava. Então, esse senão não deveria ser junto, não deveria ser separado, mas deveria ser junto. Vamos lá, então, para a questão número 2. Na questão 2, diz assim: no texto 2 está presente a palavra acidente, que tem incidente como parônimo. A frase abaixo, em que foi empregada a forma correta do vocábulo é. Vamos aqui relembrar um pouco do conceito do que é parônimo, né? A palavra parônima está dentro do conhecimento aí de semântica, que envolve palavras sinônimas, palavras antônimas, palavras homônimas, palavras antônimas, palavras homônimas, palavras parônimas. Acho que até repeti alguma aí, né? Bem, as parônimas são palavras que têm escritas parecidas, né? Por exemplo, acidente e incidente. E aí vamos para as alternativas, que aparecem como propostas de parônimas. Então, nós temos duplas aqui. A primeira dupla é auferir e aferir, acostumar e costumar, aprender e apreender, cauda e cauda, comprimento e cumprimento. Então, você tem aí essas duplas. Vamos aqui agora, a segunda parte é o emprego correto do vocábulo. O taxímetro estava marcando o preço certo, pois tinha sido aferido pouco antes. Aferido aí de conferido, né? O taxímetro foi aferido, né? Tudo corretinho, tudo certo. Aparentemente é a letra A. É um conhecimento que você precisa ter sobre as palavras da língua portuguesa, né? Um conhecimento lexical e a leitura, né? A intimidade com a leitura que vai dar a você essa competência. Letra B vai dizer acostumar e costumar, diz assim: os meninos da rua acostumavam jogar futebol. Não, é costumavam jogar futebol. Esse emprego está errado, né?
de costume, eles costumavam e não estavam acostumados a jogar. Então, esse uso está equivocado. E letra C, aprender e apreender. Aprender está ligado ao mundo cognitivo, de aquisição de conhecimento. Apreender é de apreensão, né? Então, olha aí o enunciado. O motorista causador do acidente teve sua carteira apreendida. Estudaram a carteira do motorista? Não, é apreendida, né? E letra D, cauda e cauda, né? Cauda com L e cauda com U. Cauda com L é a parte de um doce, né? Aquela parte caudalosa, e cauda com U é cauda de rabo, né? O rabo do animal. As crianças comeram pêssego com cauda na sobremesa. Dá ruim, né? Colocar cauda na sobremesa dá ruim. Cauda com U é cauda com L. E comprimento e cumprimento. Comprimento é algo comprido, longo, né? É de medida. Cumprimento é de cumprimentar, né? Todo o time recebeu cumprimentos. Não. O time foi cumprimentado. Então recebeu cumprimentos pela conquista do título. Olha aí. Cumprimento também pode ser algo que se cumpriu, tá? Mas não é o caso aqui. Então a resposta correta é a letra A. A questão número 3 vai envolver ortografia e diz assim: escrever de forma ortograficamente correta é dever de todos aqueles que trabalham com a língua portuguesa. A forma abaixo, que está graficamente correta, é. Então, a gente acha que não, mas a FGV também explora conhecimentos de ortografia, tá? Então, deve ficar atento aí, porque é um critério da banca não ter critério, né? Mas é um critério da banca percorrer todo o edital. Como dentro do edital é previsto também o conhecimento sobre ortografia, e aí espera-se que a banca, por ter um alto nível, oferecer uma alta performance, não utilize esses conhecimentos básicos da língua, né? Lá da base do Fundamental 2. Não, não é verdade. Explora sim. Né? Então vamos lá. A forma abaixo está gramaticalmente, ou melhor dizendo, graficamente correta. Vamos aqui para a ortografia. A letra A diz infarto, e a letra A tem várias grafias, né? Infarto e infarto. Está correta, né? Portanto, pode ser infarto e pode ser infarto. Tem dupla grafia. Irrequieto. Irrequieto. Está errada, né? É irrequieto. Rúbrica não tem acento, é rubrica. Manteigueira, não tem esse izinho aqui, gente, tá? Não tem o i, tá incorreta, é mantegueira. E a letra E, ponteagudo, ponteagudo, é pontiagudo. Resposta correta, a palavra infarto, que tem dupla grafia. Veja como a banca ela é esperta, né? Colocou uma palavra que tem dupla grafia para confundir a sua cabeça. Mas a escrita, a grafia da palavra está corretinha. Só deixei de sinalizar aqui
O erro aqui é irrequieto e não irrequieto. Na questão número 4, diz assim: um centro de reumatologia publicou em uma revista semanal o seguinte texto: estima-se que 85% da população teve ou terá dores nas costas. Muitos acreditam que basta tomar um analgésico e isso é um perigo. Dores na coluna têm vários motivos e podem estar associadas a doenças. Só um especialista pode diagnosticar e propor o melhor tratamento. Muito bem. Vamos lá, as alternativas. O que aparece aqui no texto 1? E aí você tem as alternativas. No texto 1, o problema gramatical está: letra A. Letra A. Na forma verbal tem, na primeira linha. E aí, analisando a população, a população é singular. Tem, ela tem. O verbo está flexionado na terceira pessoa do singular, do presente indicativo, sem nenhum problema. Não há nenhum problema, portanto, na letra A. O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando um problema. Como se a gente não já tivesse muito, né, gente? Vamos procurar apenas o problema gramatical. Letra B diz assim: na forma do demonstrativo isso, como em lugar de isto. E aí está correto, certo? Por quê? Porque o referente já havia sido mencionado. Olha só, vamos ver aqui. O referente já foi mencionado. Isso é um perigo. Ó. Por que que o referente já foi mencionado? Aqui nós temos um caso de referência, né, coesão referencial, em que nós usamos os pronomes isto, isso e aquilo como elementos anafóricos ou catafóricos, tá? Então, se o elemento já foi usado, é isso, tá certinho. Nós estamos falando de quem? Muitos acreditam que basta tomar um analgésico. Isso é um perigo. Isso é um perigo, tá? Então, esse isso retoma é anafórico, né? É anafórico. É anáfora. Porque a proposta seria trocar por isto, mas isto antecipa, seria catafórico. E não está correto, tá? Letra C. Não é um problema, né? Letra C. Na forma verbal tem, do segundo parágrafo, vamos ver. Na forma verbal do segundo parágrafo. Aqui, o segundo parágrafo, vamos só apontar aqui para vocês. Dores na coluna tem vários motivos, né? Dores na coluna tem vários motivos. E podem estar associadas a doenças. Olha, o sujeito aqui é dores, tá? Dores. Logo, se são dores, está no plural. Elas têm vários motivos. O verbo ter, portanto, deveria estar. Deixa eu só ver o que foi que eu fiz aqui.
Aqui. O verbo ter deveria estar com acento diferencial para indicar que ele está na terceira pessoa do plural, porque o sujeito está na terceira pessoa do plural. Elas, as dores, elas têm vários motivos. Então, esse acento é um problema de concordância verbal, tá? Nós temos aqui, portanto, um problema de concordância. Concordância verbal. Na letra D, o uso de vários motivos em lugar de motivos vários. Isso não é um problema. A mudança de ordem do substantivo, que é o referente, e o adjetivo, que é o seu elemento qualificador, não altera o sentido nem a sintaxe da oração. Nem semântica, nem morfológica, nem sintaticamente não é um problema. Letra E. No emprego de um especialista por especialistas também não é um problema. Aqui, ó. Especialistas é genérico, não tem artigo, é genérico. Quanto à sua semântica, e um especialista, quando você coloca o artigo indefinido, você também está indefinindo, generalizando. Então, não é um problema, tá? Não precisa trocar, porque em ambos os casos o sentido está genérico, indefinido. A questão número 5, vamos lá para ela. É uma questão que diz assim: o voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. O texto 7 é um trecho de redação escolar que não obedece às modificações propostas pelo novo acordo ortográfico. Olha, FGV sempre surpreendendo, né? Por que sempre surpreendendo? Porque, pessoal, acredito que você é um concurseiro já com uma certa estrada, com um certo know-how, e você há de convir que as bancas, por mais contemporâneas que sejam, por bancas mais modernas que sejam, não abordam o novo acordo ortográfico. E quando o fazem, fazem relacionados à acentuação gráfica das paroxítonas, cuja acentuação já não existe mais, né? Já não existe mais, coisa do tipo. Mas aqui ele faz, a banca, aliás, faz alusão explícita ao novo acordo, né? Então é uma novidade e é isso que a FGV sempre faz, né? Abordar temas, assuntos, itens que normalmente você não espera que vá figurar uma prova de concurso público. Além de cometer outros erros ortográficos já condenados no acordo anterior. O acordo anterior ao que nós temos vigente hoje, que está plenamente em vigor desde 31 de dezembro de 2015 e que entra em pleno vigor em 1º de janeiro de 2016. Nessa questão, olha aí, as palavras que mostram desobediência ao novo acordo são rede, sim, rede está em desacordo, não tem mais esse acento. Revolucionária, está tudo ok. E microcomputadores, está errado, né? Está em desacordo. A palavra microcomputador deveria ser junto, né? E a palavra rede não deveria ter esse acento.
Letra B, microcomputador está ok, está em desacordo. Rede está em desacordo, mas internet está tudo ok. Aí você tem aí o trio de voo, letra C, voo. Esse acento não existe mais, né? Porque palavras paroxítonas de hiatos com vogais repetidas. Rede é um acento diferencial que eu nem cheguei a ver, não é nem desse acordo ortográfico anterior, já é desobediente ao acordo ortográfico anterior. E microcomputadores que não tem esse hífen. Então, nós temos aqui o trio de palavras desobedientes, tá? Na letra D, você tem internet que está certo, e na letra D, letra E, internet e revolucionário, que não estão desobedecendo a nenhum acordo. Resposta correta, portanto, letra C. Na questão número 6, vamos lá para a questão, vai dizer o seguinte: assinale a opção que apresenta a frase em que a forma verbal sublinhada está corretamente acentuada. Vamos lá, então. Na letra A, temos a seguinte situação: nas grandes coisas, os homens se mostram como lhes convém se mostrar. Nas pequenas, mostram-se como são. Olha aí o verbo convém, né? Qual é o problema aqui? Não tem problema, tá tudo certinho, né? Lembrando que os verbos ter e o verbo vir, ó, aqui é derivado do verbo vir, e as suas variáveis, né, quando estão no plural, né, recebem esse acento. No singular, recebe esse acento agudo, e no plural, singular, essa é a forma singular, tá certinho, recebe o acento agudo. E quando na forma plural, na terceira pessoa do plural, recebe o acento circunflexo. Na letra B, você já sabe, nós comentamos na questão anterior, palavras paroxítonas de ditongos repetidos, né? No caso, aliás, hiatos, encontros vocálicos hiatos de vogais repetidas, o acento não se utiliza mais. Na letra C, o que se obtém até esse momento é o que se conversará sempre. Conservará, melhor dizendo, sempre. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a oração está no singular. Ó, o que se obtém? Ó, o que se obtém? Aquilo que se obtém. Esse acento, portanto, está dizendo, denunciando que o verbo está flexionado no plural, mas a oração está no singular. Portanto, na letra D, quase todos os jovens mantêm, ó, os jovens mantêm. Essa flexão está errada, deveria estar com o acento circunflexo. O velho, letra E, o velho detém a sabedoria de gerações. Olha, detém, o velho aqui é singular. O verbo, tanto na letra D
como na letra E, são casos de, deixa eu ver, na letra A. Em todos os casos, nós temos casos de concordância verbal. E a regra magna, a regra básica da concordância verbal é o verbo principal da oração sempre concordará com o núcleo do sujeito. Então, se na letra D, os jovens é o núcleo do sujeito e está no plural, o verbo precisa concordar no plural com o sujeito. Na letra E, o velho detém a sabedoria das gerações. Mas se você reparar, o acento circunflexo indica que o verbo está na terceira pessoa do plural. Porém, o núcleo do sujeito está na terceira pessoa do singular. Tá? Então, isso está errado. A resposta correta é a letra A, né? Concordância verbal. Lembrando que verbo é um assunto que aparece com muita frequência nas provas da FGV. Na questão número 7, traz a seguinte proposta: a crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Nós temos aqui, portanto, um par de palavras. As palavras sociais e econômicos. Se juntarmos os adjetivos sublinhados em um só vocábulo, a forma adequada será: nós temos aqui, portanto, um par de adjetivos que caracterizam o substantivo danos. E aí, os adjetivos são sociais e econômicos. Não tem esse hífen. Aqui não tem esse hífen. Né? Aqui o primeiro é sócio, o certo é sócio. E sem o hífen. Portanto, as três primeiras estão erradas. É sócio, essa não varia, essa varia e essa varia. Então, nós temos duas possibilidades. Letra A, D, socioeconômicos. E na letra E, sócios econômicos. A variação de número é no segundo, o primeiro não. Então, aqui está variando em número no segundo e não deve variar. Então, a resposta correta é letra D. Sócio. E aqui, como nós temos vogais diferentes, o primeiro elemento termina com O, o segundo elemento termina com E, os diferentes se atraem, os iguais se repelem, tá? Não tem acento, porque na língua portuguesa uma palavra só pode comportar um acento, e agora nós temos uma só palavra. E nos adjetivos, o primeiro sofre a variação e o primeiro não sofre variação de número e a variação vai acontecer no segundo elemento, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Na questão número 8, diz aí, um diálogo entre amigos. Roberto já chegou aqui. O Roberto já chegou aqui. Então, nós temos aqui um travessão para demarcar a primeira fala do diálogo. Na segunda, a resposta. Ainda está esperando os amigos no bar. E aí a questão vai vai girar em torno dessa palavra aqui. Deixa eu ver aqui. Já e ainda, né? Já e ainda. E, obviamente, em todas as alternativas, apontarão essa palavra como advérbio, tá?
E aí, na letra A, diz que o advérbio já indica que a ação terminará em breve. Não, não é isso, né? O já é um advérbio de tempo e dá uma noção, um sentido de ação em término, né? Principalmente quando ela vem dentro de uma interrogativa. Dá uma ideia de uma ação já em término, já acabando ou já concluída. Então, não é isso. Na letra B, diz o advérbio ainda indica que a ação está em processo. Normalmente, quando nós dizemos essa expressão ainda, eu ainda estou lecionando, eu ainda estou tentando, eu ainda estou estudando, indica que a ação ainda está em processo. Ó, vamos acender aqui o desconfiômetro para essa alternativa B. Na letra C, a proposta é a seguinte: o advérbio já, na primeira frase, indica que Roberto chegou antes do previsto. Não, é uma pergunta, né? Ele já chegou, né? Não traz essa ideia de que ele chegou antes. Não indica isso. O contexto não traz essa possibilidade, né? A letra D diz assim: a segunda frase mostra que Roberto já chegou ao local. E a expressão é ainda está esperando os amigos. Então, essa alternativa aqui não tem como se sustentar. E letra E, os advérbios já e ainda se referem, respectivamente, a lugar e tempo. Já refere-se a lugar? Não. Refere-se a tempo, né? Não é isso? O advérbio ainda traz uma ideia de tempo, né? E o advérbio já, o advérbio já traz uma ideia de tempo e o advérbio ainda também traz uma ideia de tempo. Então, nenhuma das duas, né, trará essa ideia de lugar. Na gramática, os advérbios já, ainda, sempre, nunca, né, trazem uma ideia de tempo, ainda que usemos para negação, por exemplo. Jamais, já é uma forma contraída, reduzida de jamais, né? Jamais estive aqui, né? Nunca, nunca disse isso. Então, são expressões que trazem uma conotação de tempo, que originalmente tem o sentido de tempo, mas que pode ter uma conotação negativa. Assim como querer forçar já e ainda como uma ideia locativa, uma ideia de lugar. Não dá, né? Vamos aqui para a questão número 9, que diz a seguinte situação. Identifique a alternativa correta quanto à classificação de A. E a palavra A, ela é muito perigosa. Eu costumo dizer brincando que A é mais perigosa do que coxinha de rodoviária, né? Então fiquem atentos. Por quê? Porque a palavra A pode ser qualquer uma dessas possibilidades. A pode ser artigo definido, singular feminino. A pode ser preposição, normalmente exigida por um termo regente. Pode ser um complemento, introduzindo um complemento nominal, pode ser um objeto indireto, pode ser um objeto direto preposicionado, pode ser um agente da passiva, pode estar dentro de uma locução adverbial. Então, o a, ele aparece com muita frequência. Ele pode ser um pronome demonstrativo, quando eu digo ela é a que ensina português. Ela quem? A professora. Ela é aquela que, né? E o pronome pessoal, não a vejo há algum tempo, não a vejo. Olha aí o pronome pessoal oblíquo a para substituir o pronome do caso reto, ela,
nós não dizemos, nós não escrevemos dentro da norma, não vejo ela, é não a vejo, né? Porque esse a exerce um papel de complemento. Então, o a aparece em muitas situações sintáticas. Vamos lá. Olha, vai dizer que, letra A, vamos primeiro ler completamente o enunciado, né? Identifique a alternativa correta quanto à classificação de A no trecho. Botava o paletó e passava a mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível, e depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade. Botava o paletó e passava a mão na careca. Veja aí que essa primeira aparição de A, aqui, a primeira aparição de A, não, a aparição da letra A, né? Primeira vez que o A aparece é um artigo definido, né? Um artigo definido singular feminino, por quê? Porque concorda, né, com o substantivo feminino singular mão. Então, onde tem preposição ou pronome, você já elimina. Nós só temos aí, portanto, letra A e letra C. Olha aqui, depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade, olha só, né? Aí você vai ver que esse A, ele não pode ser um artigo, porque ele é masculino, né? Quem conta, conta algo a alguém, né? Contaram a ele. E aí você pode ter certeza que é preposição, porque se diz assim, contaram a eles, o a continua invariável, né? Porque preposição não varia. Na letra C diz que é pronome demonstrativo. E aí só pode ser pronome demonstrativo a quando eu puder substituir por aquelas. E não é o que está acontecendo aqui, né? Eu não posso fazer substituições. A resposta correta é que o primeiro a é um caso de artigo para particularizar, para especificar uma mão, né? É uma mão específica. E depois a preposição, que é exigida pelo verbo contar. Quem conta, conta algo a alguém. Aqui é uma preposição para introduzir o seu complemento verbal, objeto indireto, ele. E a questão número 10, uma questão um pouco mais longa. Abaixo está o início de um encontro de Lígia, de um conto de Lígia Fagundes Telles, denominado A Ceia. O restaurante era modesto e pouco frequentado. Esses elementos, não sei se você consegue ver na tela, mas eles estão evidenciados, né? Estão grifados aí, e eu já vou me encarregar de fazer isso para facilitar o nosso processo de análise. O restaurante era modesto e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur de garrafa. Olha aqui mais uma expressão de garrafa. Um abajur de garrafa projetava sobre a toalha de xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz. Muito bem, estamos aqui com os termos já devidamente evidenciados.
A letra A diz que o adjetivo modesto indica uma qualificação do restaurante por parte do narrador e não é acompanhado por nenhum termo que justifique. Muito bem. Olha, o restaurante era modesto e pouco frequentado. Olha aqui a justificativa, né? A opção diz que não há uma justificativa. O adjetivo modesto indica uma qualificação do substantivo por parte do narrador e não é acompanhada de nenhum termo que o modifique. Correta, né? Porque o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo o seguinte: a afirmação correta sobre um deles é modesto, indica uma qualidade, uma qualificação do restaurante por parte do narrador e não é acompanhado de nenhum termo que o justifique. Está errado. O adjetivo pouco frequentado na letra B mostra uma qualificação do substantivo restaurante, indicando uma clientela de elite. Não, não indica isso, né? Ó, se o antecedente diz que ele é modesto, ele é simples, né? E pouco frequentado, então não combina com essa ideia de clientela de elite, né? Não combina. Letra C. A locução adjetiva de garrafa indica o material de que é feito o abajur, destacando simultaneamente a qualidade sofisticada do restaurante descrito. Olha, gente, um restaurante sofisticado não vai trazer uma garrafa, um abajur de garrafa, né? Pelo contrário, traz a ideia de simplicidade, né? Não de sofisticação. A qualidade sofisticada. Na verdade, quando você vê um abajur, por exemplo, a luminária adaptada com uma garrafa, traz a ideia de rusticidade ou de simplicidade, né? Não é isso que nós queremos. Na letra D, diz que os adjetivos vermelho e branco, que indicam características, podem trazer informações implícitas sobre a nacionalidade da comida do local. Pode, né? Pode sim. Por exemplo, pensando aqui, vermelho e branco, Croácia, por exemplo, né? Trazendo uma ideia de um pano xadrez, sei lá, aqui eu tô embarcando na vibe da banca, né? Mas pode indicar sim a cor da nacionalidade de uma comida. Na letra E, o adjetivo pálido, que indica uma relação, mostra uma intensidade da luz com o valor implícito de decadência e pouca qualidade do restaurante. Não dá para afirmar isso, né? Essa relação de sentido de cor, não dá para afirmar que a má qualidade do restaurante está atrelada, associada à luminosidade do local, né? Aqui, ó. Projetava sobre uma toalha xadrez de xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz. Esse pálido círculo de luz não reflete necessariamente a qualidade, a má qualidade ou a boa qualidade do adjetivo, ou melhor, do
recinto. Pode ser que a luz traga uma ideia intimista, né? Pouca luz pode trazer um tom mais intimista, né? Uma ideia ou até mais romântica, enfim. A questão número 11, a última questão dessa bateria de hoje, diz assim: água é importante e faz muito bem à saúde, mas em excesso pode sobrecarregar os rins. Tudo bem. A disponível é importante, eu só ver se eu perdi alguma coisa. Disponível é importante do ponto de vista sintático, representa o quê, né? O que é que ele representa? A água é importante e faz bem à saúde. Observe aqui a seguinte situação. Ó. Primeira oração. A água é importante. Pronto. Eu tenho aqui dentro do período. Quem que é importante? A água. Sujeito da oração. Sujeito simples, né? É importante é o predicado. Como esse verbo, o verbo principal, é um verbo de ligação, quer dizer que o núcleo do predicado não pode ser verbal. O núcleo do predicado é esse nome importante, que é um adjetivo. Logo, importante, que é o núcleo do predicado, é o predicativo do sujeito. As alternativas que seguem indicam que o predicado é verbal e não pode ser porque o predicado verbal tem que trazer um verbo nocional. Esse verbo nocional também é chamado de significativo. Ou simplesmente verbo de ação. Que não é o que está acontecendo aqui claramente. Importante é um advérbio de modo, não é? Advérbios de modo acontecem quando você, por exemplo, uma das formas é ter um adjetivo e adicionar o sufixo mente. Importantemente poderia ser, mas não é. Letra C, predicativo do sujeito, já mostramos a análise sintática que é isso. Locução prepositiva, não temos locução prepositiva com verbo, né? E predicado nominal. Predicado nominal. É isso, né? É isso aqui. Qual é a pegadinha? O predicativo do sujeito é apenas importante. Mas a expressão que aparece aqui é importante, né? É uma expressão completa, todo o predicado. Então, eu já corrijo aqui, predicativo do sujeito é apenas o adjetivo importante. Mas a expressão é importante é predicado nominal. O predicado nominal porque o verbo é um verbo de ligação. O núcleo, portanto, será o nome importante. Espero que você tenha apreciado, tenha entendido a contento cada uma da explicação das questões tratadas nesse nosso encontro de hoje, né? Nos próximos encontros, nós seguiremos a correção das questões subsequentes. Fique atento, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais e também, em caso de dúvida, nós podemos interagir a qualquer momento. Até breve.